E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias do nosso querido tricolor, o São Paulo, que enfrenta o Grêmio hoje no Morumbiza e em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Temos aí notícias sobre o CT, nova camisa, Marcos Antônio, muita coisa pra gente debater aqui hoje. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal aqui todos os dias pra vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí. No final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito do glorioso tricolor do Morumbi. E quero que você deixe aí o seu palpite, o seu placar pro jogo de logo mais. Crédito de eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Agora sim, boa noite, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Terceira rodada do Brasileirão, jogo do São Paulo contra o Grêmio aqui no Morumbi, a partir das 9h30 da noite. Um jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro no ano de 1981, quando o Baltazar, o artilheiro de Deus, fez um gol naquela baliza ali, ó, do saudoso Valdir Pérez, goleiro do São Paulo, que já faleceu. Na gaveta o chute do Baltazar, dando o título do Brasileirão de 1981, mas o tempo passou, né, Michele? Hoje em dia é campeonato por pontos corridos e o São Paulo tem esse jogo contra o Grêmio. O tricolor já tem 4 pontos, da meta de 45, restam 41 para evitar qualquer risco de rebaixamento. Aquela declaração polêmica do Crespo dias atrás a respeito do que o São Paulo poderia produzir. Mas o São Paulo está jogando bem, ganhou do Flamengo na estreia, de virada, depois arrancou o empate do Santos e hoje vem para esse jogo contra o Grêmio, que também vive um bom momento, com uma provável seguinte escalação no esquema 3-5-2 do Crespo, que andou mesclando no Campeonato Paulista e deve voltar com a força máxima hoje. Rafael no gol. Vamos montar o esquema com 3 zagueiros: Alan Franco, Arboleda e Sabino. Na ala pela direita, o Mike. A volta do Danielzinho com Marcos Antônio no meio campo. O Enzo Dias fechando pela esquerda. E o trio ofensivo que ainda não jogou junto na temporada: Lucas Moura, Luciano e Caleri, o possível / provável tricolor paulista para encarar o tricolor gaúcho hoje à noite. Beleza, Lucas, Caleri, ó, Luciano e todas as informações do São Paulo para enfrentar o Grêmio hoje à noite. Qual a expectativa de vocês para essa partida? Bom, eu sempre falei, há 3 semanas atrás eu tinha falado sobre essa escalação do São Paulo, sobre esse elenco do São Paulo, que é forte, é competitivo. É lógico que você precisa de um elenco hoje, né? Você precisa de um elenco muito mais forte para ver uma ambição aí de título e tudo mais. Agora, se mantiver esses jogadores aí, o São Paulo está com um bom time. Agora, o Grêmio também tem jogadores importantes. Melhorou, né? Muito. Melhorou muito, tem jogadores importantes, então eu creio que vai ser um grande jogo. Também acho. E a minha única questão é em relação ao que o Lucas pode apresentar. Porque o nome Lucas Moura, você já pensa assim, puxa vida, é um acréscimo de qualidade ao time do São Paulo. Mas ele vem crescendo, né? Vem Todo São Paulino sonha em ver o Lucas Moura de novo no auge. Aquele auge vai ser quase impossível, mas eu acho que ainda a gente pode conseguir ver o Lucas Moura atuando de forma mais intensa. Ele está buscando uma melhor forma física para poder ajudar mais o São Paulo. Então, como ele está ali naquela posição de responsabilidade, de armação de jogadas, né, de tentar fazer essa ligação do meio campo com o ataque, chegar para bater, armar, ele tem que ter fisicamente condições para aguentar um jogo inteiro. Acho que ainda ele não tem, mas é um caminhar, né? Eu acho que é um processo que o Lucas Moura está vivendo de poder voltar a ter fisicamente condições de ajudar bastante o São Paulo. Ele é fundamental para esse time, estando bem. E ainda mais quando você tem um Caleri, é um jogador importante, é um jogador de área. E a responsabilidade do Lucas Moura não é tanto de chegar na área, não, mas sim de fazer essas assistências, essa preparo, divide as responsabilidades. Então isso é muito bom. Então você tem Lucas Moura, você tem o Luciano, que também está numa boa, está voltando a boa fase dele, e o Caleri, que é um cara que faz gol. E vai jogar com aquele uniforme novo, não é isso? No jogo dessa noite, aquele uniforme polêmico. Vai poder? Vai jogar. Já vai estrear, já. Vai estrear essa noite com o uniforme que deu polêmica. Tem conselheiro que não quer, hein? Tem conselheiro que não quer, mas você não achou bonito, Alex? Achei bonito. Eu achei bonito Achei bonito também. E, na minha opinião, não fere tecnicamente o Estatuto do São Paulo. Por mais que esteja escrito lá, o texto é ruim e a forma como foi desenhado esse novo uniforme não está ferindo, porque o escudo está lá, as faixas passam da mesma maneira, tem uma curvatura, algo que você pode até argumentar,
mas que a essência, o espírito da regra do jogo ali não está sendo burlado, né? É. Então eu acho que a camisa, além de ser mais bonita, não bonita fere o também. estatuto como muitos estão dizendo nesse momento. Eles querem que a faixa seja contínua, né? Não pode e haver o escudo, esse acho que é corte, mais pra não pode cima. haver esse corte. Mas A gente as vai ver cores essa do São camisa, Paulo... mas ele não vai jogar? O que está acontecendo, Silvestre? Não vai jogar, não está relacionado, informação do Gazeta Esportiva, ele não estará nem no banco de reservas. O Alisson só jogou uma partida até aqui nesse ano, que foi na estreia do Tricolor, no Campeonato Paulista contra o Mirassol, derrota por 3-0. Depois teve esse flerte com o Corinthians, a ida dele lá no CT Joaquim Grava, a volta do Alisson. O Alisson está treinando normalmente, foi reintegrado. O Alisson tem uma ótima relação com os jogadores, com o elenco, com o técnico Crespo, talvez um pouco fria essa relação nesse momento, se bem que o Crespo disse que o Alisson, provando nos treinos, será abraçado e terá novas oportunidades. Isso não vai acontecer hoje, de acordo com a minha apuração. O Alisson está fora de combate, Michele. Além de tudo, o Alisson se queimou com a torcida. Isso está sendo levado em consideração por parte da diretoria. Aquela coisa de traidor, estenderam faixas aqui outro dia no Morumbi, traidor, foi lá jogar nos caras, tá, não sei o quê, agora volta com o rabinho no meio das pernas. Então, também por isso, e também pelo fato do São Paulo não estar nadando em dinheiro, muito pelo contrário, São Paulo quer negociar o Alisson, emprestar ou vender ou revender, alguma coisa nesse sentido. São Paulo economizaria 7 milhões de reais de salários do Alisson até o final do ano. São Paulo aguarda propostas e eu recebi uma informação de que o Vasco da Gama estaria interessado no futebol do Alisson. Poxa, agora o Vasco da Gama interessado no futebol do Alisson, eu tô ficando com dó dele, sabia? Porque, puxa Será que vida. o Vasco tem aí Dó? 600, eu tô com 700 mil dó, reais ele para tava- estar pagando por mês? Sei. Precisa ver isso O que também. aconteceu lá no Corinthians? Tava tudo acertado, Paulo, pro Alisson. O Alisson foi até a convite do Dorival conhecer os Corinthians e tudo mais. E com a liberação do São Paulo. E aí o Corinthians, de repente, não tem 1 milhão para comprar o jogador? Deve ter outras coisas aí envolvidas. Você não nisso sabe algum tudo. bastidor? Não sei nada Ou ainda, não quer mas contar? daqui umas semanas aí nós vamos ter uma exclusiva com o Marcelo Paes. Aí eu vou buscar mais a fundo essas informações. Agora, se trata de um bom jogador. Eu gosto do Alisson. O Alisson já teve momentos importantes nessa equipe do São Paulo, fazendo dupla ali com o Pablo Maia. Todo mundo lembrava do Mineiro, Sim. né? Então é um jogador assim que eu tô até estranhando o passar do tempo sem esse jogador estar num clube importante, porque não é jogador para estar num clube pequeno, não. É um jogador para estar num clube grande no cenário brasileiro. É isso, Alex? O Alisson acho que deu um azar danado, porque eu não creio que tenha sido culpa dele o fracasso da transferência para o Corinthians. Senão ele não iria visitar o CT do Corinthians se não tivesse algo praticamente definido. Ninguém vai visitar o CT do rival se não tiver quase que uma certeza de que aquilo vai acontecer. E eu ainda não descobri, eu não ouvi ninguém falar o real motivo do fracasso dessa transação. O que aconteceu, qual foi a marcha ré do caso, eu não sei. Porque tem uma marcha mas ré. que foi estranho, foi muito estranho. Tem uma marcha ré. Muito estranho. Silvestre, você quer falar, né? Então bora, vem aqui para nossa conversa. Conta um bastidor desse caso. Semana passada eu conversei com o Osmar Stabile pessoalmente e ele revelou que não é questão de 1 milhão. O Alisson não custaria 1 milhão só para o Corinthians, que é o sinal, o empréstimo. O Alisson custaria mais 1 ou 2 milhões para jogar contra o São Paulo. Se fosse para o Corinthians, teria bônus envolvido, atingindo metas, o valor aumentaria. Então não é por conta de 1 milhão, seria mais que 1 milhão. Resumo da ópera. Pergunto eu, Paulo Sérgio. Então, nós estamos numa situação do Memphis. Olha a situação do Memphis, como traz um desconforto na hora de um título, porque tem que o bônus tem que ser maior. Então, Então vai ver que Alisson, foi o Alisson que deu para trás. Não, outra coisa. Perdão, sei. não acredito. sabe? até porque é um salário hoje no São Paulo alto. É um então, salário a alto. questão é essa. Aí você vem pro Corinthians, você não vai querer ganhar menos. Não, você vai inflacionar. Aí você tem bônus. E aí tudo bônus. fica muito Eu não complicado. discuto que o A salário discussão é é muito alto.
novo modelo de camisa da atual fornecedora de material que foi, digamos, reprovado nas redes e pelos conselheiros, porque alguns acharam feia e outros acharam que não atende aos padrões do Estatuto do São Paulo. Porque a listra tem que estar contínua, tem que atravessar, tem que atravessar o Tudo tem que símbolo. ficar Cascata completa, colocado em cima. Uma cascata completa, uma perda de energia absurda. Sim, eu acho que a turma do Conselho, que ficou 5 anos hibernando enquanto o Casares fazia o que fez, né? Agora se sente fiscal de qualquer coisa. Uma coisa é o torcedor não gostar. Pelo amor de Deus. Gostou, não gostei, achei feia. Outra coisa é o Conselho. Né, Mas ela é diferente, ela não tem. O que é a lista? É A lista torta? para. A lista não atravessa. Ela tem que atravessar o escudo. escudo. Pelo Estatuto, ela tem que atravessar. Vocês não ficam cantando rararirararará, rarará. Pô, vamos fazer coisa mais... Companheiro foi pelo muito amor bem. de Deus. Ele falou, putz, exato. Agora que eu entendi, porque a camisa parece com a do Boca Juniors. Né? A camisa do São Paulo normal, com talvez escudo um pouco menor que o padrão, enfim. Para mim, o importante é que o São Paulo não tem conseguido contratar recheio para a camisa. Né? Faltam 15 dias para acabar a janela, um pouco mais. É o time que não contrata. A comparação do São Paulo com o Grêmio, aliás, em termos de investimento... A questão do São Paulo não é com Palmeiras e Flamengo. Essa é a minha questão. A questão é a diferença que vai acontecendo do São Paulo para com os outros players, como gosta de dizer. Fluminense, Grêmio, Botafogo. O nível de investimento do Fluminense, do Grêmio, nas 2 últimas janelas foi impressionante, a ponto de eles terem, aí como disse o Marcelo, hoje o artilheiro do Brasil, né? o Carlos Vinícius, que foi um jogador até que o São Paulo pretendeu, não teve dinheiro, teve que contratar o Dineno e o Carlos Vinícius foi para o Grêmio. O Grêmio contratou vários jogadores interessantes nessa janela, contratou o TT de volta por 6,5 milhões de euros, o Grêmio. Contratou o volante titular do Racing, então tem um time bom. Contratou o Luiz Castro, que é um técnico que ganha bem, a gente já sabia disso quando ele dirigiu o Botafogo. Então o Grêmio também está em alta e acho que vai ser um duelo bem desafiador. Quem? Então você coloca todos os seus melhores, não tem plano B. Se não der certo, está ferrado. Então eu também deixaria, respondendo a mesma coisa. Deixaria o Lucas, não tendo o Arboleda, acho que ficaria mais seguro a zaga com os 3 atrás. Exato. Agora, e tem outra coisa aí que está pegando no São Paulo também. Foram divulgadas hoje, reportagem de Éder Traschini no Globoesporte.com, mostrando imagens do CT de Cotia, um dos grandes orgulhos do São Paulo, né? O CT de Cotia, primeiro mundo, tal, CT incrível, tal. O negócio lá, no começo do ano, não estava nada bom por essa razão, que o time principal ia fazer a pré-temporada lá, chegou lá, viu isso aí e falou, não, aqui não dá, vamos sair daqui. É campo esburacado, é colmeia de abelha, é o banco de reserva amparado por uma madeira ali que pode cair na cabeça de alguém. Olha o campo, olha isso aí. Isso aí é Cotia, um dos maiores orgulhos. Assim, o São Paulino tem alguns orgulhos. É o Morumbi, é o CT, por muito tempo o CT da Barra Funda foi um orgulho, e o CT de Cotia. São as grandes coisas que o São Paulino bate no peito e fala, eu tenho isso aqui. Olha lá como estava no começo do ano. Não sei se uma coisa tem relação com a outra, mas o diretor adjunto da base de Cotia era o nosso... Douglas Schwartzman, o cara que perdia parte do seu tempo lá resolvendo questões de camarote. Enfim, Arnaldo. Sintomático, né? Mas eu acho que além do administrador de Cotia, o diretor de Cotia ser o Douglas Schwartzman, que ainda não sei como ainda não foi expulso do quadro de conselheiros do São Paulo. Tá cheirando que não vai ser, né? Conforme vai ser só suspenso, não, você fica um tempo. Mas isso aí, eu acho que não é o principal. O principal é o treinador do time profissional que está atrás de você ter falado, eu vou sair daqui porque aqui não dá para trabalhar, e continuar dizendo verdades que continuam sendo mal recebidas, né? Sim. Isso aí é uma brincadeira. Isso aí parece lá o Atibaia, cogumelo no campo, cogumelo no campo. Sabe, as toceiras, ali tem, no né? seu campo lá? Tem. Toceira? Tem um monte de coisa. E é aí que o São Paulo vai fazer pré-temporada.
Eu nem Aí, ó. sonhava que tava assim, porque a imagem que tem é essa daí que você fala. Quando sempre falou, CT de Cotia, eu falo, caramba, lá é demais. É que lembra o lá. Juvenal, né? O Juvenal na sala dele. Não, e até outro dia era. Até outro dia era. Só que assim, jogam lá todas as categorias de base, o feminino, 15, etc. Se 17, você não tiver cuidado, fica assim, né? Eu acho que o Douglas Soares estava cuidando de outras coisas mesmo. Tava lá cuidando de um camarote aqui, um negócio Pensa ali. quando vai ter show. Quando vai ter show, exatamente. Mas e aí o Crespo Cara, não quis surreal. treinar lá. Eu acho assim, sinceramente. E mesmo assim, foi campeão da Copinha, vice-campeão esse ano. Você vê que o material humano É claro. não é só do São Paulo, mas no nosso país é brutal. Sim. Mesmo aí, ó. O que você ia falar? É que eu acho que treinar o São Paulo hoje em dia, nos últimos tempos, é uma coisa muito complicada, cara. É muito complicado. E eu esperava que o Crespo... Isso aí é pré-chegada do Rafinha e pré-chancela do Rui Costa. Ninguém assume a frente da... Sabe o que eu acho que prejudica muito o São Paulo, com a visão que eu tenho de gestão, um pouco, pelo que eu estudo? São compartimentos estanques e distintos, né? Barra Funda, Cotia e Morumbi. Porque o treinador jamais poderia sair para ir dar um treino assim. Alguém lá... chegar lá alguém e falar assim, avisou. opa, tá assim. Não, alguém avisou. Nós vamos treinar aí dia tal. Alguém devia ter levantado a mão e falar, cara, aqui não vai dar. Então. Olha aqui como é que tá. É inacreditável que você faz o cara... 40 pessoas... Então, mas E aí 40 quilômetros quase para chegar lá. Na verdade, o que aconteceu desde o final do ano passado, aliás, durante todo o ano passado, por isso que é difícil treinar o São Paulo, sobretudo o Crespo, foi... Quem que era o diretor de futebol do São Paulo por 5 anos? Carlos Belmonte. Responsável, inclusive, por Cotia. Não diretamente, mas por essa comunicação. Quando decidiu fazer a pré-temporada de Cotia, o diretor era o Carlos Belmonte. Aí saiu, como disse o Crespo na entrevista, saiu Belmonte, saiu fulano. Ninguém... Ontem a gente foi fazer um podcast, eu e o Tironi. O Tironi chegou lá, olha, tá sem luz aqui. Eu falei, como é que ninguém avisa que tá sem luz? Para as pessoas, é a mesma coisa. Certo? Isso. Então, não dá para... Isso é inaceitável. É inacreditável, cara. E, de novo, por isso que eu falo, o técnico do São Paulo, ele fica muito à mercê, muito abandonado. Além de ele não ter jogador, não tem jogador para contratar. Você precisa ver as entrevistas do Luiz Castro sobre o mercado do Grêmio. Como é que ele trata? Não, eu quero um jogador de extrema tal, pé trocado, tal. Quero um volante... É brincadeira, né? Então, ser técnico do São Paulo hoje é um desafio. Claro que o cara erra. Eu prefiro 3 zagueiros que 3 atacantes. Eu prefiro não sei quem, não sei o que lá. Mas o cara tem que cuidar até do cogumelo. Pô, imagina se o Tele fosse vivo e pisasse em Cotia. O cara ia enlouquecer. Pois é. Meus amigos, aqui... Situação chegou o São Paulo, a que ponto chegou o São Paulo? Vocês viram aí as imagens do CT de Cotia a um nível praticamente deplorável. Um clube grande como o São Paulo, que se gaba de ter a base, não pode chegar ao ponto de ter um gramado do seu centro de treinamento, né, da base de Cotia lá, desse nível. Abelha. E os conselheiros do São Paulo preocupados com detalhes, assimetrias na camiseta do São Paulo. Os conselheiros não gostaram, disseram que feriram o estatuto. O que fere o estatuto é o descaso com a categoria de base, é o descaso com as finanças, é o descaso com o time principal, é o descaso com o sócio-torcedor, é o descaso com o torcedor comum. Isso que deveria ferir o estatuto. Isso que deveria incomodar os cartolas, os conselheiros. Mas isso não incomoda. O que incomoda é a assimetria nas listras com o escudo do São Paulo. A que ponto o São Paulo chegou? O São Paulo que depois de muito tempo, muitos anos, eu acho que desde o time do Diniz, pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Quem diria? O São Paulo, se vencer hoje, dependendo de combinações de resultados, o São Paulo pode ficar na liderança do Campeonato Brasileiro.
algo que não acontece. Posso estar enganado, mas desde o time do Diniz, aquele time que liderou o campeonato e perdeu o Campeonato Brasileiro de 2020, 21, algo do tipo 19, não me lembro exatamente, isso foi a pandemia, né? Perdeu aquele campeonato brasileiro de forma inacreditável, um dos campeonatos brasileiros mais ganhos da história, perdeu, porque o Diniz perdeu o vestiário. E aquele time jogava um bom futebol. Não dá pra negar. O time do Diniz, ele começa mais ou menos, aí dá uma engranada, aí depois começa a fase de criar pra caramba e não fazer gol. No São Paulo, teve essa fase do time do Diniz. Criava e não fazia gol. Mas o Diniz foi mantido, aí a bola começou a entrar. E o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro, jogando um futebol bonito. São Paulo jogava um futebol bonito, com jogadas ensaiadas, jogadas que caía de trás e saía gol. O Luciano jogando pra caramba, o Brenner tava naquele campeonato também. O São Paulo jogou muita bola. Só que perdeu o campeonato, porque o Diniz perdeu o vestiário. De lá pra cá, acho que o São Paulo não teve, de lá pra cá, nenhum time que jogasse um futebol bonito como aquele. Teve times competitivos, o time do Dorival era um time competitivo. O time do Zubeldia em 2024 foi um time do 23, 24, né? Foi um time competitivo 2024, mas futebol bonito, envolvente, que dava gosto. Acho que talvez o último time que fez isso foi o time do Diniz. O Rogério Ceni não conseguiu isso. O Rogério Ceni na primeira passagem teve momentos do futebol interessante. O Rogério Ceni, com a molecada da base lá, o Luiz Araújo, o Neres. Em alguns momentos teve um futebol assim. Depois, hoje o São Paulo se contenta a ter um time competitivo. É legal, o torcedor se vê espelhado dentro de campo, os caras deixando tudo dentro de campo e tal. Mas eu confesso que sou fã do futebol arte, do futebol bonito, do futebol envolvente. Hoje, com o time que temos hoje, talvez o Crespo possa conseguir fazer esse time jogar um futebol interessante. O Crespo ano passado até conseguiu, em algum momento, aquela arrancada, fazer o time jogar bem. Mas hoje, com o Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, Luciano e Caleri, com esses caras, o Wendel, o Mike, acho que o Crespo tem uma margem de melhora para fazer esse time jogar um futebol interessante. Vai conseguir? Não sei, não tem uma bola de cristal, mas ele tem condições disso. Se esses caras ficarem saudáveis, o São Paulo ainda precisa de um meia, tá monitorando, tá em tratativas lá com o Luizinho, o Alan, né? Alanzinho, o Alan Guimarães, lá do Moreirense, que tem bons números, por sinal. O São Paulo, o Crespo pode fazer esse time jogar bem. O Crespo pode fazer esse time jogar um futebol interessante, um futebol envolvente. Talvez não um futebol para bater de frente com o Palmeiras, bater de frente com o Flamengo. Quando esses times talvez vai ter que jogar de forma diferente, mas um futebol vai jogar contra o Vasco, joga de peito aberto, vai pra cima e amassa. Vai jogar contra o Fortaleza, não, o Fortaleza caiu, né? Mas vai jogar contra o Bahia, vai jogar contra times da parte de baixo da tabela, ou mesmo times de meio tabela, o Internacional, o próprio Grêmio, Corinthians, Santos. Vai jogar contra esses times. Acho que o Crespo tem capacidade de fazer esse time jogar um futebol para jogar de peito aberto, de ir pra cima, de envolver o adversário. Lógico que vai ter jogos, vai ter adversários que não dá pra fazer isso. Tudo bem. Mas com esse time, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Caleri, o Wendel, o Lucas Ramon que tá chegando, o Mike, cara, tem potencial para melhora. Tem potencial para fazer esse time jogar um futebol interessante. O São Paulo joga contra o Grêmio hoje, se eu não me engano, 9h30, 9h45. Tem tudo para vencer e ficar lá em cima da tabela. O São Paulo já está em tratativas para a renovação do Marcos Antônio, para resolver essa questão, assim como já estuda a renovação do Caleri, Lucas Moura, Luciano. Todas essas renovações têm que ser tratadas, e o São Paulo ainda continua no mercado em busca de pelo menos mais um meia para reforçar o elenco, e aí pelo menos deixar o elenco ok, fechado,
até o meio do ano, que aí abre uma nova janela. O São Paulo vai ter que ir no mercado repor peças, e a gente tem que ver se vai ter lesão, como é que vai ser. Enfim, deixa a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!